Frank de Jong é um mago da bola. Com ele, encontrou. Frank de Jong é um mago com a bola. E ele encontrou o Frank de Jong. E aí tem um contra-ataque aqui para o Barcelona liderado com Frank de Jong. O tipo de meio-campista que o futebol parece fácil, suave, calmo, sempre no controle. E mesmo assim, muitas das vezes subestimado. Quando as pessoas falam sobre a magia do meio-campo do Barcelona, os holofotes geralmente vão para Pedri ou Lamine. Mas o Frank também é um mágico, só que ele é de um tipo diferente. Poucos jogadores de futebol mundial são tão bons com a bola quanto o Frank de Jong. Como transportador da bola, ele é elite, deslizando por pressão, quebrando linhas e pegando a bola lá de trás e arrastando o time para a frente como se não fosse nada. Basta olhar o que ele fez contra o Newcastle no St. James Park na fase de grupos da Champions, quando ele e Pedro dominam o show contra os Magpies sobre as luzes, sob a pressão de uma grande noite de Champions League contra aquela intensidade. Frank foi pura classe, mas sua jornada no Barcelona não foi nada suave. Barulho constante sobre o seu salário, críticas sobre as suas atuações, longos períodos de lesões, houve muitos momentos em que os fãs ficaram frustrados. Em um ponto, ele até foi vaiado quando entrou contra o Brest. O Barça tentou vendê-lo mais de uma vez e parecia que seu tempo estava acabado, mas contra todas as probabilidades, o Frank lutou de volta e Hans Flick manteve a fé nele, reconstruiu ele, confiou nele e o colocou de volta onde ele pertence, no coração do meio-campo. De quase ser vendido para se tornar o maestro do Barcelona, essa é a história de redenção de Frank de Jong. A carreira de Frank de Jong começou com uma transferência discreta que mal fez manchetes. O Ajax pagou apenas 1 milhão de euros por um adolescente magro de Willem. Seu nome era Frank de Jong e na época ninguém sabia quem ele era. Ele não parecia um futuro superstar, mas assim como você o via jogar, algo parecia diferente nele. O jeito como ele se movia com a bola, o jeito com a pressão não parecia incomodá-lo. Ele simplesmente deslizava pelos jogadores como se eles não estivessem lá. Em nenhum momento parecia que ele perdia o controle. Nas primeiras temporadas do Ajax, Frank não era titular regular. Ele ia e voltava entre o time B e o principal, mas toda vez que jogava, dava para ver a calma e a elegância do jogo dele. Por volta de 2017, as coisas começaram a mudar. Lesões e problemas no elenco forçaram o Ajax a usar Frank como zagueiro central, o que soou estranho no começo, mas acabou funcionando porque permitiu que ele caísse mais fundo, pegasse a bola e avançasse pelo meio campo. Ele quebrava linha e arrastava o time para cima do campo, sozinho. E aí veio a temporada 18-19, foi quando tudo explodiu. Aquele time do Ajax era jovem, destemido e cheio de confiança, mas o verdadeiro motor do time era o Frank de Jong, no centro do parque. Ele controlava os jogos do jeito do Cardenais controlavam os jogadores da NBA. Ele vencia presses, carregava a bola no meio do trágico e fazer times de elite parecerem crianças em movimentos simples. O Ajax naquele ano fez uma campanha inesquecível na Champions League. O Real Madrid, campeão defensor, foi destruído no Bernabéu. Aquele momento em que Frank de Jong desliza pelo Luka Modric pareceu simbólico, como uma passagem de bastão. Fora com o velho maestro, dentro com o novo. Depois a Juventus, liderada por Cristiano Ronaldo, também foi superada pelo Ajax e eliminada. Contra o Tottenham na semifinal, Frank dominou o primeiro jogo em Londres. O Ajax ficou a segundos de chegar à final e aí o futebol fez o que faz de melhor. Um gol nos acréscimos acabou com o sonho. O conto de fadas acabou e Frank de Jong jogou sua última partida pelo Ajax. Mesmo assim, o mundo não tinha visto o suficiente. O Barça pagou 75 milhões para trazê-lo. Eles acreditavam que tinha encontrado o próximo Xavi, o próximo Iniesta, o coração de uma nova era dourada. Em um período em que o Barcelona gastou de forma imprudente no mercado de transferências, a contratação de De Jong parecia uma assinatura que fazia sentido. Frank tinha chegado ao topo, mas seu capítulo mais difícil ainda estava por vir. De Jong chegou a um Barcelona quebrado. Era um clube em ruína financeira, um elenco sem direção clara. Em vez de ser moldado no próximo grande maestro do Barcelona, ele foi forçado a se adaptar a um sistema caótico. Houve diferentes treinadores indo e vindo, diferentes formações, diferentes responsabilidades. Ele não era mais a força dominante e livre que era no Ajax. Sabemos muito bem que o Frank gosta de ter a bola, gosta de quebrar linhas, gosta de ter liberdade. E quando joga nesse estilo e filosofia do Barcelona, isso não é algo que você vai receber. Às vezes ele jogava mais fundo, outras vezes mais aberto, jogava
jogava em papéis que não pareciam ser dele, e como resultado, sua confiança diminuiu enquanto o Barcelona colapsava com a derrota de 8-2 para o Bayern. A saída de Messi e a crise financeira continua. De Jong foi pego nos destroços. Os fãs esperavam que ele liderasse o time sozinho, mas como ele poderia quando o clube em si estava desmoronando e era um playmaker profundo? Não algum atacante que ia marcar 30 gols por temporada? Quer dizer, se o Messi, o Gold, não conseguiu salvar o Barça, como que o Frank de Jong deveria fazer isso do centro do campo? Por 2022, muitos começaram a questioná-lo. Esse cara só é um produto do sistema perfeito do Ajax? Quer dizer, muita gente parecia boa naquele time do Ajax e acabou sendo fraude. O Barcelona tinha arruinado outro talento? Porque lembre-se, naquela época isso não era só uma fase ruim, era praticamente o fundo do poço. A queda de De Jong não foi sobre um ou dois jogos ruins, foi um colapso completo de confiança ao redor dele. As sombras da derrota por 8-2 ainda pairavam sobre o clube. O Barcelona puxava alavancas financeiras só para sobreviver, e havia vazamentos constantes na mídia sobre o contrato de salário de Frank. Foi aí que o apelido Frank Ding Dong começou a circular. Os fãs até vaiaram ele no Camp Nou, e tudo veio de uma desconexão massiva. Os torcedores estavam desesperados pelo próximo chave, um meio-campista de classe mundial que pudessem ditar tudo de um só lugar. Mas Frank nunca foi esse jogador. Ele é transportador, um progressor. Alguém que leva o time para a frente com a bola. Treinadores anteriores não sabiam realmente como usá-lo. Então as frustrações continuaram crescendo. Às vezes o talento de De Jong era inegável. Quer dizer, o jeito com que aquele cara desliza pelos jogadores é como se ele estivesse flutuando na água. O transporte de bola dele é excepcional, assim como a visão e a tomada de decisão. Até o Xavi falou muito bem dele quando era treinador, mas defensivamente ele cometia erros. Muitas vezes sem a bola, ele ficava olhando a bola. Taticamente também era um encaixe estranho. Não sei se o Barça tinha em mente quando contratou o Frank, mas também ficou muito claro, muito rápido que ele nunca ia ser um pivô único. Ninguém pode substituir o Busquets naturalmente, mas certamente não o De Jong, um jogador que de jeito nenhum é um 6 natural, e veio a emergência do Pedri e do Gavi, dois jogadores que também eram tecnicamente dotados, mas tenazes. E isso tornou a situação do De Jong ainda mais difícil. Depois de começarem as histórias da mídia, quando o De Jong estava de férias, o jornal espanhol Marca publicou uma matéria citando detalhes do contrato dele, dizendo que ele aceitou um adiantamento salarial no verão de 2021, por causa dos problemas de fluxo de caixa do Barcelona, significando que ele tinha direito a 18 milhões de euros garantidos na próxima temporada. E na seguinte, mais bônus, com um bônus de lealdade de 9 milhões. Na temporada seguinte, De Jong ficou chocado com os termos do contrato vazassem assim. Imagina só, você relaxando na praia e seu patrimônio líquido vazado para o mundo ver. Quer dizer, pelo menos De Jong tem dinheiro. Se mostrassem minha conta bancária, seria negativa. O vazamento parecia feito de propósito na época. Havia rumores de que o Barça tinha feito isso como tentativa de vendê-lo para o Manchester United, para se livrar do contrato massivo dele. O United na época era o principal destino, porque o Ten Hag estava no clube naquele momento. E bem, esse cara estava cotado em todos os ex-jogadores dele do Ajax. Engraçado, vi um relatório de que o United fez uma série de vídeos com lendas do clube em 2022 para convencer De Jong a se juntar a eles. Eles se esforçaram muito e aparentemente o De Jong nem assistiu, deu um perdido total. Agora, apesar de todos esses relatos da mídia, a posição real de De Jong nunca mudou por razões pessoais e futebolísticas. Ele sempre quis ficar em Barcelona, mas claro, a narrativa da imprensa mudou para Frank só quer ficar pelo dinheiro. Os rumores pioraram depois que ele sofreu uma lesão no tornozelo em abril de 2024, que o tirou do resto da temporada e também da Euro. De Jong ficou magoado com esses rumores. Ele até admitiu em uma entrevista ao clube. Então, como ele virou o jogo? Como ele saiu daquela posição para agora ser um dos jogadores que tem que começar toda semana? Bem, o ponto de virada não veio de uma performance incrível, veio na verdade de uma decisão. Quando o Hansi Flick chegou no verão de 2024, ele acabou com qualquer conversa sobre vender Frank, mesmo com o clube sob pressão séria financeira. Aquele momento mudou tudo porque Flick deixou claro que o De Jong não era algum jogador luxo que o Barcelona precisava vender para ganhar dinheiro. Ele era a base do novo projeto. Mas quando o meio-campista holandês finalmente se recuperou da lesão e voltou, ainda era uma situação complicada. Para começar, na época, a posição do meio-campo estava lotada. Casadó tinha se estabelecido como titular e oferecia qualidade que o De Jong não tinha. Ele era tênis, agressivo e parecia um parceiro perfeito para um jogador como o Pedri, uma âncora para complementar a criatividade do Pedri.
O Flick usou o De Jong algumas vezes no papel de 10, mas aquela posição agora estava lotada com Olmo e Fermin Lopes. Quando o De Jong teve a oportunidade sob o Flick inicialmente, não foram as melhores atuações. O Flick o tirou do time titular por um tempo, e quando estava como substituto, estava sendo vaiado. Ele não era um dos capitães, mas nada nele gritava líder. Quer dizer, a última coisa que você quer ver no seu capitão quando as coisas ficam difíceis é ele focado em garantir que o cabelo esteja bonito. Na verdade, na derrota contra os Las Palmas, o Rafinha até esqueceu de entregar a braçadeira de capitão para ele. Agora isso poderia ser um erro simples, mas dado a especulação sobre o futuro de Frank de Jong, o incidente virou manchete, mas o de Jong nunca desistiu. E mais importante, o Flick nunca desistiu dele. Os dois estavam em uma missão para reconstruir o de Jong no Barça e provar o seu valor de novo em campo. Flick se afastou das ideias rígidas de posições do passado e trouxe um sistema mais flexível. O Barça mudou para um 4-2-3-1 e muitas vezes vira um meio-campista em caixa no passe. E em vez de pedir para o Frank ficar parado, o Flick deu liberdade. Ele colocou o Pedro ao lado dele. Às vezes o Casador ou o Eric Garcia entram quando o Pedro está lesionado. Mas não importa quem seja o parceiro, o Frank foi instruído a vaguear. E o resultado foi um jogador completamente diferente. Em vez de esperar a bola, o Frank caía fundo para pegá-la dos zagueiros. Em vez de só fazer passes seguros o tempo todo, ele virou o principal homem que o Barcelona usa para escapar da pressão. Ele literalmente consegue vencer uma pressão alta sozinho. E mesmo quando o Barça joga contra um bloco baixo, o Frank acha um jeito de passar. Dá para ver nos números. Sobre o Flick, Frank de Jong carrega a bola para a frente muito mais vezes. Ele vence mais duelos defensivos e faz passes mais longos e progressivos. E toca a bola mais fundo no próprio campo, porque onde o Flick quer que ele comece os ataques. E embora os toques no terço final tenham diminuído, sua influência geral no jogo disparou. Bem, essa é uma grande questão. Quer dizer, o Frank de Jong nunca vai ser destacado pelo trabalho que ele faz. Essa performance em particular contra o Elche foi uma das melhores atuações de meio campo que eu vi nessa temporada. Ponto final, foi excepcional. E quando o Pedro não está no time, é ele quem tem a oportunidade de olhar para a frente e tentar levar a bola para o terço final. Nas últimas 2 temporadas, você viu quão bons o Pedro e o De Jong são juntos. É literalmente impossível pressionar esses caras. São 2 caras jogando com clareza permanente no meio campo. Olha o jogo contra o Newcastle na primeira fase da Champions. A galera elogiou a fisicalidade e o atletismo daqueles caras, falando o quão difícil é jogar fora do St. James Park. Bem, o De Jong e o Pedro fizeram aqueles caras correrem atrás de sombras. O Frank, em particular, teve muito bons jogos sobre o Flick. Ele estava em todo lugar quando o Barça destruiu o Valência por 7-1. Tocou a bola 119 vezes, completou 98% dos passes e controlou completamente o ritmo do jogo. E eu aprecio o que vejo no Frank. Ele nos deu estabilidade, nos deu controle de bola e ele é um jogador fantástico. Aí veio a noite no Bernabéu em 26 de outubro de 2024. O Barça entrou no quintal do Real Madrid e os destruiu por 4-0. O Franco estava no coração disso. Ele dominou fisicamente o meio-campista e calou o Bellingham. Toda vez que o Madrid tentava pressionar, o Frank jogava direto para eles, lançando passes verticais rápidos para o Yamal e Rafinha. O Madrid não conseguia ganhar momento nenhum, porque o meio-campista deles foi completamente cortado. Essas atuações têm sido o Frank de Jong lembrando todo mundo exatamente quem ele é, porque o que o torna tão especial é que ele pode ditar o tempo, mas também carrega a bola bem. Não há muitos meio-campistas que conseguem carregar a bola com a velocidade e elegância que o De Jong faz. Não só é incrível em espaço aberto, como também é excelente em espaços pequenos. Quanto mais apertado, melhor. Pausa. E defensivamente, ele pode ser uma fera dependendo da situação. Ele é muito bom em pressionar e fechar espaços para vencer duelos. O Flick notou tudo isso e é por isso que ele disse ao clube para evitar vender o holandês a todo custo. Mudança louca, considerando como estávamos convencidos de que o De Jong em um ponto seria vendido. Ele agora é titular e jogando um dos melhores futebol da carreira. Antes criticado, antes duvidado. Ele transformou as vaias em aplausos. Os mesmos fãs que questionavam seu futuro agora cantam o nome dele. Alguns até compram a camisa dele nos sites. De Jong é o líder do meio-campo do Barça, o definidor de ritmo e um dos melhores meio-campistas da Europa de novo. Ele caiu, mas nunca desistiu. O Flick parece ter um toque de Midas, rejuvenescendo todo mundo. Espero que ele
que ele continue fazendo isso. Ele faz todo jogador bom virar grande, para ver quão bom o Yamal se tornou sob o treinador alemão. Você pode ver o próximo vídeo em que eu vou falar do Yamal. Então, se gostou deste vídeo, eu te peço que deixe seu like e comenta abaixo sua opinião sobre Frank de Jong. E até uma próxima.